Esse é um projeto que foi desenhado junto com o bombeiro. Eles estão aumentando essa estrutura em terra para aumentar o alcance dos equipamentos, que é o geolocalizador, que é esse equipamento amarelinho aqui, que o Fabrício, que é o vencedor da licitação, também vai dar algumas orientações técnicas. Acabam ficando com medo, achando que pode ser algum tipo de fiscalização, né? Mas é bom deixar bem claro que isso aqui é um geolocalizador e é como se fosse um botão de pânico, né? Ele está aqui para ajudar a salvar a vida do pescador, aumentar a chance de sobrevivência. A gente tem perdido muitos pescadores no mar, nos últimos anos aí, perdemos agora essa semana de novo, mais um pescador. Então isso aqui, tendo esse panorama de perda de vida, que é o bem mais importante dos nossos pescadores, né? Primeiramente, eu ia esperar, mas já comecei, né? Esperar 10 minutos, mas já começamos aqui a reunião. O bem mais importante do pescador é a vida de todos, né? E voltar para sua família. Então, o objetivo desse projeto, que iniciou em 2023, junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a gente lançou um desafio e essa era a dor, como eles chamam lá no meio da ciência e tecnologia que o setor tinha, de o pescador ir ao mar. Muitos deles a gente sabe que não sabem nadar, que não usam colete salva-vidas e também não tem um PREPS, por exemplo, que a maioria das grandes embarcações tem no mínimo um PREPS, né? Que é algo que acaba ajudando na segurança do pescador. Então, para essas embarcações que não têm PREPS, a gente pensou e desenvolveu esse projeto pensando somente na salvaguarda da vida do pescador, única e exclusivamente. E também no bombeiro, no desenho, ele participou, junto do desafio que a gente fez lá na Ciência e Tecnologia, da escolha junto com a Marinha, desse equipamento que já era homologado. Então, dentro desse desafio, o bombeiro e a Marinha participaram dessa seleção. Então, é muito importante saber que o bombeiro está imbuído desse projeto, abraçou realmente a causa, está aumentando a estrutura, que não vai servir só para pescador, né? Essa infraestrutura que está sendo instalada no estado. Exato. De AIS, que é esse sistema aqui, ele é VHF. O GPS ele só é acionado quando a cordinha é aberta, né? Então aqui, essa não vai puxar que está com nó. Mas aqui eu vou até pedir para o nosso Fabrício, que é da empresa vencedora da licitação. Posso? Com licença. Uhum. Começamos então? Já começamos, né? Tá bom. Aqui eu tenho 15 segundos para desligar para que ele não emita o sinal. Tá? Então, o sistema só vai transmitir com a antena ereta após acionado. Sem acionamento, não há funcionalidade do equipamento. Então, ele tem que ser acionado para emitir o pedido de socorro. Tá? Então, é um equipamento homologado internacionalmente, cumpre as normas marítimas internacionais e ele vai emitir um pedido de socorro dentro do padrão internacional de solicitação de socorro. O que isso significa? Embarcações comerciais próximas, embarcações que possuem AIS classe A, são obrigados, pela legislação internacional marítima, a responder a esse pedido de socorro. Ok? Então, além das embarcações próximas receberem o pedido de socorro, com a expansão e investimento que o governo está fazendo junto aos bombeiros, com os sistemas de monitoramento, por enquanto são 3 torres sendo instaladas, certo, secretário? Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Essa parte eu vou deixar para o comandante aí que... Isso, a gente já faz uma explanação. Que vão cobrir todo o litoral de Santa Catarina. Tá? Então foram realizados testes de recepção, a gente ainda está conversando bastante, trocando muita ideia na questão tecnológica, para que esse sistema venha a funcionar a pleno. Tá? Então é um equipamento muito seguro e muito bem o que o secretário falou quando a conscientização do pescador. É mais um equipamento para que o pescador tenha devidamente armazenado no seu kit de evasão. Então, da mesma forma, o mesmo cuidado que você tem que ter com o seu kit de evasão, seja os fachos luminosos, os outros itens que são pertinentes à Norman,
O mesmo cuidado, no mesmo local, de fácil acesso, ele vai armazenar. Está navegando numa condição de mar contrário, de uma condição climática ruim, já anexa no colete, já se fica preparado, né? Mas ele tem que estar ali armazenado corretamente para o bom funcionamento quando necessário. Acionei indevidamente, como foi o caso aqui, né? Acionei indevidamente, eu consigo desligar. Por esse botão eu faço autoteste também, então o próprio pescador, no caso, ele vai poder pegar o equipamento e verificar se está em perfeito funcionamento. Então tem duas modalidades de teste, onde a gente vai deixar isso bem claro para todos. Então tem o teste curto e o teste longo, tá? Para testar não somente bateria, mas transmissão e o módulo GPS interno. Então voltando, acionei ele indevidamente. Desabilito, recolho a antena e fecho. Ele está pronto para ser utilizado novamente. Ele vem com uma bateria interna. Opa, deixa eu desligar. Pronto. Vem com uma bateria interna de 7 anos de armazenamento. Após acionado, como todo dispositivo de solicitação de socorro, após acionado, o recomendado é que seja feita a troca da bateria. Ah, mas só transmitiu por 1 hora. Ah, só transmitiu por 2 horas. Recomenda-se a troca da bateria interna para que quando você precisar, realmente você tenha ali as 24 horas de transmissão. Fabrício, ele transmite por 24 horas? Por no mínimo 24 horas. Então ele vai soltar pulsos de pedido de socorro com a sua localidade, latitude e longitude, sua velocidade e rumo de deriva. Então, o resgate vai calcular o ponto mais próximo de interseção, porque você pode estar derivando no mar, certo? Troca da bateria, que foi uma exigência, né? A troca de bateria ela é realizada no Brasil, porque a grande maioria dos dispositivos é de uso descartável. Esse não é um dispositivo de uso descartável, ele pode ser reutilizado. Ok, senhores? Desculpa, acho que até me estendi demais. Não, mas já serve para... Já tentou pontos que são bastante relevantes, né? Exato. Importante destacar isso. E é interessante aqui agradecer também a presença dos secretários dos municípios aqui, todos presentes, da IPAGRE também, que é fundamental, da equipe da SAC aqui também, fundamental para o sucesso desse projeto, né? Porque o sucesso desse projeto é uma segurança para o pescador a mais e pode ser a diferença na vida ou perder uma vida de um pescador, né? Que é o que a gente não quer, como a gente vem comentando, perdendo muitas vidas e isso, além de toda essa questão, ainda tem a questão do busca e salvamento. A gente até diz, a partir desse equipamento ele vai ser mais um salvamento do que a busca, porque a busca a gente sabe que é muito complicado, o comandante vai explicar um pouco, mas eles têm que fazer um mapeamento de rastreamento de áreas gigantescas, né? Quando o pescador se perde, normalmente, até por relatos do bombeiro, a última informação é aquela que a última pessoa viu, que daqui a pouco ou não voltou, que aí o familiar liga, ontem não voltou, já está desde ontem o pescador não voltou. Então, dali para ter ideia de onde o pescador está, aí que entra a busca e toda a tecnologia da IPAGRE, do Ciranda, dos bombeiros, para tentar localizar o pescador. Mas com esse equipamento, a ideia é que a busca e salvamento vire só um salvamento para que o bombeiro, com esse também o comandante vai explicar, essa infraestrutura mais que está sendo instalada em torres de terra e de um software, né, que vai ser desenvolvido, vai amplificar muito o que era aquele projeto original de ser só barco a barco. Mas eu vou passar a palavra aqui para o comandante Pedro, que é o novo comandante aí do batalhão de busca e salvamento do bombeiro, e que também, para quem não sabe, nós também pensando na salvaguarda da vida dos pescadores, o governador Jorginho Melo e o comandante do bombeiro, a gente também estava presente, assinaram também a aquisição de uma embarcação específica para salvamento em alto mar, aquela embarcação que
vira e desvira, né? Que tem uma tecnologia aí que a empresa Scheffer Yachts está desenvolvendo e que é uma demanda antiga dos pescadores de alto mar e que também o bombeiro assinou esse contrato aí junto e que vai ser cedido para a Marinha, né, comandante? Exato. Bom, senhor secretário, primeiramente, uma boa tarde a todos, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Tenente Coronel Peduzzi, atualmente na função de comandante do Batalhão de Busca e Salvamento da nossa corporação, Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Como o secretário falou, para mim, primeiramente é uma enorme satisfação estar aqui e estar falando de um projeto de tamanha importância para o nosso Estado. O governo de Santa Catarina, junto com a Secretaria e a corporação, nosso Corpo de Bombeiros, acertaram na mosca, um projeto que é inovador e de certa forma, acho que a gente pode usar e falar que é revolucionário, né? Nas questões do salvamento. Nós estamos falando, senhores, de um dispositivo que capta a coordenada de quem está numa situação de perigo, numa situação de socorro, né? No mar. Temos agora, como foi citado, né? Tivemos agora na quarta-feira, 12h30, mais ou menos, se não me falha a memória, tá? Nós tivemos o atendimento nosso na Bahia, ali na Bahia Norte, na parte ali de Barreiros, um pescador que foi colocar uma rede, enfim, e aí essa embarcação virou e ele submergiu, tá? Do acionamento, senhores, do nosso acionamento, até a chegada, até a retirada desse pescador da água, com uma informação desencontrada, tá? Que esse é o nosso principal desafio como corporação. A informação é desencontrada por várias vezes, né? Levamos 22 minutos, tá? 22 minutos. Infelizmente esse pescador ele não sobreviveu. Porém, se tivéssemos um dispositivo, como é que está sendo apresentado, com a deflagração dele, nós não temos mais uma busca, nós temos uma extração, um resgate, né? Senhor secretário, se eu puder ir um pouquinho ao lado aqui, por gentileza. Uma forma muito simples, né? A forma mais rápida de eu chegar até o secretário é uma linha reta. Ou seja, se eu já sei a coordenada de onde ele está e esse pedido de socorro é feito, eu navego uma linha reta. Mas só que nós temos um desafio no mar, que o secretário não vai ficar parado. O secretário ele vai estar caminhando. Ou seja, existe movimento das massas d'água, claro, né? Maré, vento, corrente, que ele vai estar em movimento. Então isso tudo são fatores que dificultam, né? Acabam levando um certo tempo para que nós façamos a localização dessa vítima no mar, né? Então, para eu chegar até essa vítima numa situação de busca, eu vou fazer essa busca, eu vou varrer essa área. Ou seja, eu vou fazer uma linha para um lado e para o outro, e claro, né, com as coordenadas eu vou estar varrendo uma determinada área. Tá? Então, eu vou estar buscando algo. Agora, se eu tenho a coordenada específica, com um pulso emitido de minuto em minuto, é isso, não? Isso. Me pegou desprevenido. Não, mas é minuto em minuto. Isso, minuto em minuto. Né? Me corrija se eu falar algo técnico, o dispositivo, né? É equivocado, por gentileza. Mas se eu tenho esse pulso sendo emitido, esse sinal de rádio emitido a cada minuto, e eu tenho antenas próximas, ou seja, quem estiver navegando recebe esse sinal, claro, né? Que vai afetar isso diretamente é a altura da antena, senhores. Uma embarcação ela terá uma antena a uma determinada altura. O navio vai ter uma antena a uma altura muito maior, mais significativa, tá? E uma torre de comunicação, ou seja, uma antena em cima do morro, a gente está falando de outro patamar. Então a área de cobertura ela fica muito mais ampla, né? Então quando esse sinal, essas ondas de rádio são emitidas, elas emitem essa coordenada, tá? Que é algo muito específico. E deixa de ser, como já foi falado, repito, né? Deixa de ser uma busca e vira um salvamento. E nós estamos falando, senhores, de talvez dias de busca, horas ou dias de busca para um tempo expressivamente menor. Né? Não tem como afirmar o tempo, claro, porque vai depender da situação de mar, da distância, vai depender de uma série de fatores. Porém, né, mais uma sacada, né, que os senhores, através do dispositivo, para que tenha esse dispositivo, há um cadastro. Então eu sei que o João, o Marcelo, enfim, eu sei quem é a pessoa, eu sei o poste da embarcação, eu sei qual é o poste daquela embarcação e quantas pessoas possivelmente estão na embarcação. Então, essa embarcação, ela comporta pela Marinha, ou homologação pela Marinha, 5 pessoas ou 30. Então, isso para nós é uma informação extremamente importante e relevante para a questão do socorro, obviamente para a questão de prestação desse atendimento. Né? Então, é uma ferramenta, senhores, que é muito importante. Estou falando tudo isso, os senhores imaginam, eu estou chovendo numa olhada.
né? Isso aqui é o dispositivo amigo do pescador, né? E que eu acho que tem que ficar muito claro, né, para que haja uma adesão, né, uma sensibilidade para que esse público tenha adesão ao equipamento. Não é equipamento de rastreio, não. Ele é equipamento de rastreio no momento da deflagração. No momento da deflagração. É um recurso de ajuda para ele. Então, se eu estiver numa situação de emergência, eu deflagro. Somente no momento que for deflagrado, essa antena, como os senhores viram, ela é exposta, e isso capta o satélite a coordenada e emite via rádio esse sinal. Simples assim, tá? Então isso, naturalmente, essa informação, por mais simples que seja, ela tem que estar muito clara. Aqui nós temos a emissão do sinal. E que minuto em minuto. Minuto em minuto, claro, como existe a derivação, que é o termo, né? Existe esse movimento, o secretário está em movimento aqui, representando, por óbvio, a embarcação. Minuto em minuto, bem representado, né? Mas, minuto em minuto, senhores, há um deslocamento, e esse deslocamento ele é muito pouco expressivo no movimento no mar. Tá? Agora, logicamente, seria muito mais expressivo se tivéssemos um impulso aí de 5 em 5 minutos, 10 minutos, né? Mesmo assim já nos daria algo muito mais preciso. Tá? Então, eu já falei até demais, mas numa linha muito simples está sendo criado, senhores, uma estrutura que hoje já funciona. Porém, já funciona no nível de maturidade que não é o que a gente pretende algo além. Tá? Hoje a gente pretende... o que nós temos hoje, né? Vou botar um passo, né? Nós temos o dispositivo, a deflagração, ok. E, logicamente, o pescador, que os senhores vão sensibilizar, né? As senhoras, né? Vão sensibilizar para que façam adesão a esse equipamento. Deflagrou, nós temos hoje, tá? Teremos mais antenas, tá? Mas hoje nós temos uma antena que o morro é o... Das almas. Das almas, isso. Tá? E um receptor instalado já. Esse receptor, ele recebe esse sinal, tá? Estou falando dessa antena especificamente, tá? Que ela vai ter, em função da altura, 500 metros, 500 e poucos, né? Por aí, né? Mais de 500 metros. Isso, mais de 500 metros. A altura é o que manda nessa brincadeira. Então, a altura vai fazer com que a cobertura seja o mais distante possível, tá? Depois vocês podem falar a distância melhor. Mas a gente está falando, com certeza, de uma cobertura muito superior às 12 milhas náuticas, né? Os 1.852 metros aí que cada milha representa, tá? Mas a gente vai receber esse sinal, tá? Já com a coordenada geográfica, nesse receptor que já está instalado. Isso manda esse sinal hoje para a nossa estrutura na SSP, tá? E o que a gente precisa hoje, e está sendo iniciado, nós estamos desenvolvendo um software, enfim, um programa, que faça o alerta de uma forma automática. Então isso já apite lá na nossa central, já deu algo sonoro, um alerta, enfim, sonoro, na nossa central de emergências e também nas nossas bases náuticas, né? Nossas bases, que aí o senhor conhece ali a nossa GBS, embaixo da ponte esse luz ali. Então isso não precisaria de um homem, não precisaria de uma mulher, não precisaria de um material humano atento. Não, isso alerta a gente e a gente já tem a coordenada para ir fazer a busca. Tá? E em linhas gerais, é isso. Não sei se os senhores, alguém tem alguma dúvida, não sei se ficou claro, mas isso está em tratativa. Hoje o que nós temos? Se nós recebemos o sinal com a deflagração, isso nós temos como ver no site, temos como acompanhar sim, tá? Mas não é essa emissão do alerta. Isso não está automatizado ainda, mas vai estar. Tá? Esse é o passo que estamos hoje. Tá? E também, né, amadurecer mais o projeto, amadurecer no sentido de criar uma estrutura mais robusta, ou seja, mais antenas, que aí há um estudo, enfim, para ver o que a gente implementa, né? Aonde implementa, quais são os pontos estratégicos para que a gente tenha uma cobertura mais ampla possível e, não só isso, mas redundância. Né? É como se nós víssemos, né? Enfim, víssemos um determinado ponto da sala, eu estou tendo uma visão, o secretário Felipe está tendo a mesma visão. Tem uma redundância. Se eu tenho uma obstrução algo que me obstrua essa visão que eu pretendo, o secretário Felipe consegue ver. Isso são dois diferentes que causam a redundância. Essa é a proposta. E ressalto também, senhores, isso está sendo criado inicialmente para a frota pesqueira, mas nada impede do público que navega por recreação, lazer, esporte, né, que tenha o dispositivo e que
deflagre a hora que realmente precisar. Tá? Então, um condutor com uma moto aquática que passe uma situação de emergência, enfim, pode deflagrar o momento. E não vai estar navegando uma distância muito longe, né, muito grande, aliás, da costa, porém, é aquela mesma situação, senhores. Não é busca, é resgate, é extração, e é muito mais rápido. Eu acho que isso é importante salientar, para o público em geral. Tá? Se me permite, claro, por favor, ilustrar o caso que comentaram, onde o rapaz foi colocar a rede. Desculpa. Ilustrando o caso ali do rapaz que foi colocar a rede e veio passar por esse acidente, né? Vocês podem se perguntar, tá, mas se ele não estivesse preparado com o equipamento afixado no colete, certo? Como todo equipamento de evasão, os equipamentos de evasão boiam e devem ser armazenados numa bolsa específica para isso, que ela também boia, tá? E o equipamento em si, ele flutua, ele boia. Então, por mais que ele tivesse caído na água, o equipamento estivesse lá em local apropriado para sair boiando da embarcação, o equipamento estaria boiando, ele poderia resgatar este equipamento e fazer o disparo. Ok? Então é mais um dispositivo, é mais um recurso a bordo para o pedido de socorro, para uma chance de sobrevivência, né? E facilitar o serviço dos bombeiros, que é de busca e salvamento. Tá? Então, eu acho que a ideia aqui, na minha presença, é poder explicar para vocês, tirar as dúvidas técnicas do equipamento. Okay? Onde é que vai ser as turmas? Como eu falei, existe aquela torre no Morro das Almas. E essa torre já está com o receptor. Tá? Aí nós vamos, né, verificar onde serão as outras torres. Existem já torres, né, estruturas já estão implementadas e que aí precisaríamos ver quais pontos que serão melhores para essa cobertura ela ser mais ampla, né? Mas a princípio essa está numa região central, né? Mais importante, né? Isso. Ela tem uma cobertura boa. Exato. Então tem mais 2 receptores já com o Corpo Bombeiro para fazer a instalação. Então a princípio vai ser um mais ao norte e um mais ao sul, tá? Para justamente poder, onde tivesse sombreamento, né? Onde pode ter essa obstrução por alguma razão para fazer uma leitura do sinal. Então esses outros receptores, essas outras antenas vão poder fazer a leitura. Por isso uma mais ao norte e uma mais ao sul. Sempre pensando, né, que para a região do litoral de Santa Catarina, né? Tá? Então, se ela estiver bem ao sul e tiver alguma obstrução naquele ponto do sul, a que está no ponto central, pelo ângulo dela, ela vai conseguir fazer a leitura. E, lógico, ela replica pelas embarcações também sempre, né? Então, vai ter também uma embarcação replicando. E até quantos quilômetros da costa? A torre, a expectativa é que ela faça a leitura por toda, vamos dizer, o perímetro do estado, né? Do estado, né? Porque o estado é para embarcações, pequenas embarcações, o perímetro que ele pode atuar, vamos dizer, o bombeiro, né? Então, a gente pensou o projeto na cobertura que o estado atua, né? Então, nesse sentido, era para cobrir toda a abrangência de atuação do Corpo de Bombeiro. Porventura, se o equipamento não boiar e vier ao fundo, ele vai funcionar embaixo d'água? Ele passa por testes na fábrica e foram apresentados os certificados de teste de submersão de 5 metros. Tá? Então, se você levar ele a mais de 5 metros de profundidade, eu já não posso garantir. Se o pescador está lá dentro da água, ele acionou, ele vai estar funcionando. Ele precisa estar, por isso a fixação no colete. Ele já é feito todo o colete homologado, ele tem 2 alças de fixação e aí você coloca na alça superficial. Por que esse ângulo de abertura? Porque se você tiver apagado usando um colete homologado, o colete já te coloca na posição de flutuação, de sobrevivência. Exato. E a posição que você vai ter é justamente essa antena para fora d'água. É importante frisar essa questão do colete homologado, porque o colete homologado ele faz uma situação de uma pessoa inconsciente estar com a flutuação com qual que é o propósito, fizer fora d'água, para que a pessoa mesmo inconsciente respire, né? E aí a antena ela está dentro dessa linha dos propósitos com parte abdominal para cima. Ele fez uma pergunta que é muito interessante, tá? Qual foi a pergunta? Quanto ao clipe de fixação, o equipamento ele vai ser fornecido com 2 clipes de fixação, tá? Então, aqui ele está montado com um modelo do clipe de fixação que é para a alça do colete,
ok? E juntamente, no mesmo kit, você solta esse clipe e tem o clipe de fixação para o tubo. Me falhou agora o nome específico do tubo, mas é aquele tubo dos coletes de infláveis automáticos, né? Então todo colete inflável automático ele tem um tubo de segurança, que é porque se ele não inflar, você infla ele com a boca. E você pode fixar ele no tubo desse colete. Então ele é compatível com qualquer tipo de colete, ok? Esse dispositivo aí, quantas milhas ele alcança a antena da propagação? Vamos retomar... Está diretamente relacionado à altura da antena. Então, uma altura de 500 metros, ela vai ter uma cobertura muito maior do que já nós vimos na prática, deflagramos equipamento lá em Balneário Camboriú. Tinha antena a 10 metros de altura que não pegou. Por quê? Porque a antena estava num ponto e nós tínhamos um morro. Então, esse sinal ele não consegue, o objeto, não, o móvel ele foi deflagrado num ponto, um morro e a antena. O morro estava entre ambos, né? Não pegou. Aquele morro, aquela antena. Foi o morro do Pinho, né? Tem a antena do bombeiro e do SSP. É que não é uma antena que a gente já tem o equipamento de detecção instalado, né? A gente usou uma antena privada de outra instituição para ver se detectava. E onde a antena dele estava instalada, não me recordo se era no Morro do Pinho, não detectou. Então já serviu de alerta para a gente fazer novos testes e identificar o melhor local onde a gente não tem obstrução, vai depender de condição meteorológica, para que a gente aí possa instalar no melhor local possível. Não foi de Pinho, não foi de Pinho, porque nós estávamos em Balneário, praia central ali, Balneário mesmo, e o Pinho está mais ao sul, correto? Está mais ao sul. Essa antena estava mais ao norte, ou seja, mais próximo ao porto. Mas responde que pela certificação, né? O projeto iniciou com uma expectativa de margem de segurança a cobrir a licença do pescador artesanal. O secretário me corrige se eu estiver errado, mas essa licença é de 1 ou 2 milhas. A licença de pesca, né? Não, a gente pensou na atuação do bombeiro também. Mas a questão do pescador artesanal é porque as outras embarcações têm PREPs. Então, e também pensando do ponto de vista do pescador artesanal, que também o industrial pode comprar facilmente um equipamento desse, tem condições financeiras para adquirir. Isso, e quanto a responder objetivamente, né, o questionamento do alcance, ele é homologado, ele vem com a certificação, e que foi o que constava no edital que foi feito pela secretaria, tá? E que ele tinha que alcançar lá as 4 milhas náuticas para uma distância, uma linha de antena, só que daí tem que 5 metros. Uma especificação que a secretaria não testa, porque como o bombeiro falou, a gente não é órgão de teste, mas que é o homologado, né, o equipamento homologado para 4 milhas náuticas, uma antena a 5 metros da linha d'água, e aí com condição atmosférica também tem que estar favorável, né, porque se estiver desfavorável tem perda também, então tudo isso influencia, né, mas 4 milhas náuticas. Só que por isso a gente também pensou no receptor, porque na antena, porque daí a gente consegue pegar tudo aquilo que é cobertura do estado. Especificamente para o artesanal, né? O projeto, a gente pensou dos dois pontos de vista, tanto do ponto de vista do que o industrial tem PREPs, que em tese tem que estar ligado, né? E também do ponto de vista do bombeiro, dessa distância de atuação do estado de Santa Catarina, do mar territorial de Santa Catarina, e também do ponto de vista do pescador artesanal, que é um projeto, vamos dizer assim, como se fosse social, né? Então a gente não vai abranger um jet ski ou algo nesse sentido, que a gente está investindo na infraestrutura junto ao bombeiro, já vai ampliar muito a cobertura que o próprio equipamento vai ter para todas as outras atividades. Então, basicamente, essas 4 milhas é a do edital, mas a gente viu a necessidade de ampliar com o equipamento terrestre, que a gente fez um teste aquele dia lá, né, Rui? Deu quantas milhas deu ali de distância, ele pegou até Paraná, metade do Paraná ele estava pegando, aquele dia daquele teste, né? O que está sendo entregue é muito melhor, com muito mais alcance do que o projeto inicial previa, tá? Então eu tenho acompanhado, não só participei da licitação, mas eu tenho acompanhado de perto com bombeiros e tenho visto o empenho e esmero
da corporação em buscar alternativas. E já foi apresentado, a gente já discutiu o plano das 3 primeiras receptoras. Então, a nossa empresa, que venceu a licitação, que não havia necessidade de se envolver com isso, doou 3 módulos receptores para o bombeiro para viabilizar essas 3 antenas. O bombeiro fez análise do local de melhor visada de sinal de rádio e existe sobreposição dessas áreas, uma sobreposição com uma margem gigantesca, absurda. Acredito que ao final da instalação desses módulos, dessas antenas, isso deve vir a ser apresentado. Mas já tive a oportunidade de verificar, o alcance é muito maior do que o previsto no edital, né? E além de vocês dispararem o equipamento, o bombeiro recebeu o sinal, todas as estações receptoras AIS locais vão receber também, porque ele transmite um sinal internacional, tá? Ele conversa com toda a embarcação. As embarcações locais vão receber esse sinal e vão retransmitir esse sinal, aumentando a chance desse sinal seja recebido por alguém que vai prestar o resgate. Então, quanto a isso, está sendo entregue uma solução muito mais ampla do que o previsto inicialmente. É uma ferramenta muito boa, muito adequada. Onde tem, não sei se vocês conhecem os aplicativos Marine Traffic ou algo parecido, mas a gente vê que perto onde tem porto, né, em Bituba ou lá na região de Itajaí, tem muita embarcação com AIS. Então, se acontecer algo próximo daquelas embarcações, com certeza as embarcações na áreas portuárias são embarcações com antenas altas, né? Todas as estações rádio-pesqueira que eu tive a oportunidade de visitar até hoje, as estações terrestres rádio-pesqueira, possuem receptor AIS. Todas as praticagens possuem receptor AIS. Todo porto possui receptor AIS. Todo rebocador possui receptor AIS. Ele retransmite para... Exato. Toda embarcação comercial é obrigada por... Não, para a Marinha não. O nosso projeto vai cair com o bombeiro. Eu sei, esse retransmite para o bombeiro ou a Marinha transmite? É funcionamento de rádio, né? Então, ele é rádio local. Eu estou transmitindo aqui, eu tenho uma antena pequenininha, ele está próximo. Ele recebe o sinal e vai retransmitir. O frigo está em contato da rede de localidade, transmitiu para ele, aí o frigo tem uma antena muito maior que vai retransmitir para o bombeiro. A ideia de funcionamento é essa. O bombeiro tem equipe para isso, disponível em todo o litoral. Isso vai ao encontro, tá, de toda essa proposta que está sendo feita, a ideia, né, que foi idealizado pelo nosso comando geral, junto com toda essa estrutura, toda essa ideia da Secretaria, do Governo do Estado, a estruturação do batalhão, ou seja, a ampliação dessa estrutura de salvamento no mar. Hoje nós temos uma estrutura sim, mas ela está ficando cada vez mais robusta. E com esse projeto, isso vem a um ponto. E está caminhando em conjunto, inclusive a transformação do grupo em batalhão faz 2 semanas e o Peduz é o primeiro comandante do batalhão e a ideia vem em conjunto com esse projeto estruturar cada vez mais e até quando tiver a embarcação também para busca e salvamento. É algo que está crescendo cada vez mais e Santa Catarina está saindo na frente. É uma estrutura como essa, desconheço algum lugar, até quem vai fazer a pergunta pode dizer se em algum lugar do mundo conhece que o Estado forneça algo nesse sentido. Oi? Importante que nenhum pescador ficou para trás um quantitativo. Sim, o quantitativo está previsto para todos os pescadores que têm embarcação. Não, aí a parte que a gente chamou principalmente as prefeituras, que eles vão ser parte fundamental nesse projeto. Nós vamos, como nos tratores, a maioria dos prefeitos e dos secretários que estão aqui receberam dentro do programa Pescados SC um trator que foi cedido para a prefeitura. O equipamento vai seguir a mesma lógica. Nós vamos ceder os equipamentos dos pescadores cadastrados ou pela prefeitura ou pelos próprios pescadores, ou pela colônia, no site da Secretaria de Agricultura e Pesca, vai ter a validação ali, e o número de equipamentos vão ser cedidos para o município. O Gabi até sugeriu, né, Gabi, que quem fosse o município que mais cadastrasse pescador, recebesse uma homenagem aí de amigo do pescador ou algo nesse sentido. Fica
o desafio aí que o Gabi levantou, eu acho que ele acha que vai ganhar, por isso que eu acho que ele sugeriu isso, né, Gabi? Mas o sentido é fazer a cessão, é um termo de cessão. A gente já tem o TCT, né, Marcelo? Que dos tratores, ele vai caber também dentro desse contexto, o do trator já vai servir para esse equipamento também, que vai ser só um TCU, que é um termo de cessão de uso de cada equipamento. E aí, por que é importante a gente ter o cadastro aqui na secretaria e não em outro local? Porque essas informações vão ser cruzadas para cair no bombeiro, ele saber exatamente qual é a embarcação e qual equipamento está em cada embarcação para ter esse registro e se precisar, inclusive, entrar em contato com a família ou algo nesse sentido. Então, essa é a importância de vocês aqui, e as prefeituras são fundamentais nesse processo. A Epagre aqui também está presente para auxiliar a fazer essa informação chegar nos pescadores. Eu tive com o João Plácido essa semana passada também. Muitos pescadores têm dúvida, às vezes confundem, acham que o objetivo, porque o PREPS está vindo, o governo federal com PREPS para o artesanal, e ao mesmo tempo eles estão achando que isso é algo conjunto, que está vindo em conjunto para fiscalizar o pescador, mas deixando bem claro mais uma vez, isso aqui é um equipamento para salvar a vida do pescador, para dar a oportunidade de salvar a vida do pescador. E essa parceria com as prefeituras é fundamental, e vocês são parte fundamental desse projeto, que é um projeto inovador e que vai ser, com certeza, lá na frente, lembrado por todos. Vocês vão ser lembrados por todos no município de vocês, dos pescadores, que daqui a pouco a vida vai ser salva por esse equipamento, seja lá por um civil ou pelo próprio bombeiro, vai ser lembrado para sempre, para aquela família ali que também teve o pescador, o integrante da família salvo, por ter utilizado o equipamento, ter essa consciência de usar o colete salva-vidas e estar com um equipamento desse, que a única coisa que ele vai ter que fazer, o único processo é preencher o cadastrinho ali. Se ele não tiver essa consciência, nós temos que fazer esse trabalho, né? É parte de nós como agente público facilitar e fazer eles terem um equipamento desse que o governo do estado está fornecendo e que as prefeituras vão estar repassando aí aos pescadores. Eu vejo que a questão do alcance é latente, né? Em todos os na discussão desse projeto, que acho que foi o projeto dentro das licitações que levou mais tempo, tá? O bombeiro comprou a ideia e foi buscar muita solução. Em determinado momento, vários testes que estávamos realizando, descobrimos não, né? Entramos em contato com a ARAF, Associação de Radioamadores de Florianópolis. Fantástico, nos atendeu muito bem e nos deu um suporte muito bom. Por quê? Todos os disparos de teste que realizamos foram recebidos pela ARAF. Então o bombeiro tomou cuidado em se aproximar, entender tecnicamente a estrutura que a ARAF possui, porque todos os disparos de teste eles receberam e nos deram os relatórios, né? De Balneário também? Não. Não, o Balneário não detectou. Não. O de Balneário não? Nós temos bem próximo à costa e tínhamos vários morros, né? Que fizeram uma barreira. Mas isso é o que a gente... Nessa novo ponto, né? Mas só ressaltando, isso foi, para os senhores, né, conhecem a nossa base de Balneário Camboriú, aquela marítima, que é no ponto norte, embaixo ali da Roda Gigante, né? Então ali foi bem grudado, né? Se a gente navega um pouquinho para fora, já é detectado. Então a gente quis fazer um teste ali realmente para ver essa barreira de mostra, não detectou. E aí foi nesse teste que essa antena lá do porto, que está a 10 metros de altura, também não detectou, porque tem um morro entre o dispositivo e a antena, tinha um morro, né? Então são coisas que é bom que aconteçam para que a gente veja e refine, né, o dispositivo, o sistema todo, né, como um todo. Mas então, eu gostaria de parabenizar o bombeiro, que o bombeiro estudou a estrutura da ARAF, tá? E buscou uma solução tão boa ou melhor. E aí, tecnicamente analisando, por exemplo, um único exemplo aqui, ó, uma questão que a gente tinha que era o cabo de conexão do módulo da antena. O cabo que a gente especificou, o bombeiro fez a instalação de um cabo 10 vezes melhor, que não havia necessidade daquilo, mas
segurança. Então, a estrutura que está sendo montada hoje, tecnicamente, eu posso dizer que ela está superior à ARAF, que respondeu muito bem nos testes realizados. Uma cobertura enorme. Foi que o secretário citou as distâncias medidas antes. Inclusive é importante vocês saberem também como o processo vem desde 2023, agora na fase final do projeto, ele foi pensado de maneira global, mas que as 4 milhas podia ter qualquer solução, não precisava ser essa solução aqui, podia desenvolver um outro projeto, a licitação abrangeu tudo isso, e essa abrangência de 4 milhas foi uma inicial, mas essa agora que a gente vai ser entregue é muito superior àqueles testes de 2023. Então, a ARAF, quando fez um teste ali, acho que chegava a mais de 20 milhas, né? Então, mais de 20 milhas naquela condição meteorológica. Então, o Balneário Camboriú até não tinha sido feito nenhum teste, né, ainda, mas foi feito, e esses equipamentos vão tentar buscar com o local mais adequado, né, se isso já foi estudado até pela própria Universidade Federal, esse sombreamento ser, vamos dizer assim, levado em consideração. Porque a frota pesqueira vai estar lá dentro, seja lá qual for a distância da costa. Aí eu ia comentar e deu um branco, mas o que eu queria dizer é que a gente pensou em não ter mensalidade nem anuidade. Esse era um ponto principal que a gente sabia. O pescador não ia bancar esse produto, então dentro da nossa licitação tinha que ser algo que mensalmente não tivesse custo para o pescador. Então essa era uma das condições da licitação. Ele podia fazer um produto um pouco mais caro sem mensalidade, isso já está incluso no próprio preço da licitação, não precisava ser esse equipamento, mas tinha que ser gratuito para o pescador, porque a gente sabe que o pescador tem cada vez mais custo, a pescaria é cada vez mais custosa, com mais gastos, PREPs e cada vez mais restrições, e a gente pensou em ter algo que fosse aí perene do ponto de vista de ser gratuito para o pescador em todos os sentidos. E por isso não uma solução via satélite, porque teria um custo mensal e seria muito difícil uma adesão de um pescador tendo que suportar um custo mensal, né? Ou seja, temos os prós e não temos um contra. Então, você está perguntando, só para entender. A responsabilidade de fazer a conversão é das prefeituras e parceria com o IPAC, isso? A responsabilidade é de todos nós. Na verdade, a gente quer chamou vocês aqui para vocês divulgarem junto aos pescadores dos municípios. A IPAGRE também está aqui porque já tem essa cobertura grande, essa parceria com os pescadores e com os municípios, e nós, dentro da nossa alçada de rede de TV, de tudo que a gente pode estar ao nosso alcance, a gente está fazendo, mas a gente sabe que muitas vezes quem tem um contato direto e quem precisa realmente, que às vezes pegar na mão o pescador, que não adianta ele ver na TV ou algo nesse sentido, vai ter que ser a colônia, vai ter que ser a prefeitura, vai ter que ser alguém que está mais próximo do pescador, por mais simples que seja. Eu vou até mostrar aqui o cadastro, aqui, vou pedir para o Marcelo botar na tela. Por mais simples que ele seja, a gente sabe que precisa de um GovBR, e aí o GovBR grande parte dos pescadores tem dificuldade em se cadastrar ou de acessar, muitas vezes eles passam para a colônia, então para ter entrando no site da Secretaria, ele já abre automático, aqui está online, mas ele já abre direto. Aí ele já vem direto, estou entrando no site.sc.gov.br, ele já vem direto aqui e se inscreva-se. Então é bem simples para vocês orientar os pescadores ou auxiliar, chamar na secretaria do município. Aí é só clicar aqui. Até a Karine, se quiser dar por favor, uma chegada aqui, explicar que ela já está no dia a dia com os pescadores e já sabe os problemas que eles estão tendo ou dificuldade. Então é importante a Karine dar uma palavrinha aí. É só vendo ali, entrou no site, já aparece inscreva-se direto.
Então a gente vai, a partir de hoje, nós vamos dar mais 15 dias para essa divulgação e vocês chamarem os pescadores para a gente poder ter mais adesão com relação às inscrições. E a Karine que faz essa interlocução com os pescadores diretamente, está auxiliando também. Ela pode dizer quais são as dificuldades e como é que é o passo a passo aqui para cadastrar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Então, a gente... Depois eu vou fazer uma fala aqui da questão do dispositivo no vídeo. Acho que é importante dar uma... com o cadastro gov.br. Todo mundo já tem alguém, teve alguma pessoa que precisou fazer a carteirinha de pescador pela plataforma do Ministério da Pesca, né? Então a gente vai pedir para que vocês auxiliem os pescadores que quando forem fazer a inscrição com vocês, levem a senha do cadastro gov.br, tá? Eles precisam ter a embarcação motorizada em nome deles e ela pode ter só até 15 AB, a criação bruta até 15, tá? Vai solicitar aqui, pode clicar aí, ele vai enviar para entrar pelo gov.br direto, pode acessar aqui, mas consegue acessar pelo gov. Pode clicar. Aí aqui, pessoal, o importante tem que estar com a embarcação, tem que ter o primeiro registro, tá? Não pode ser um pescador que acabou de comprar a embarcação, está fazendo a documentação dele agora, está com o protocolo de registro inicial, ela já tem que ter o RGP, tem que ter a licença de pesca, tá? Tem que fechar ali. Pode ser qualquer conta, ouro. Tem que ser a conta ouro. Pode ser bronze. A maioria está ouro por causa da carteira de pescador, tá? Porque a gente tem duas opções aqui. A gente pode fazer como representante ou como pescador direto, que eu acho mais fácil. O pescador geralmente está do nosso lado, a gente coloca as informações dele. O que a gente pede de documento obrigatório, o RGP da embarcação, a licença de pesca. Código de acesso agora vai. Mas no momento, por exemplo, se o pescador está com problemas no golfe, eu posso fazer como representante dela em si. Mas aí eu vou ter que botar a procuração. Sim, se for colocar no teu nome, pode fazer seu nome. Vai ter que colocar o teu acesso, mas coloca a procuração com a número dele. Mas aí vai ter que assinar e... não vai. Se fosse pescador, lá ia fazer um pessoal tá com dificuldade, tá com dúvida, na verdade. Comprei a embarcação, o processo foi para o Ministério, tá demorando para voltar. O João comprou, tá em nome do frigo. O frigo vai lá e pede, porque a documentação tá toda em nome do frigo. Quando for passado para o nome do João, daí vai lá e solicita na prefeitura transferência de titularidade. Se fosse a embarcação também. Tá, e se a licença tiver vencida? A licença vencida. Aí ele vai botar a licença vencida e o protocolo de solicitação de renovação. Tá? Ó, Baga é ouro, solicitante, pode descer um pouquinho, Baga, por favor. Aqui, ó. Está representante interessado? Fernanda vai fazer pela prefeitura? Sim. Aí lá no final ela coloca o documento como representante. Se não tá, coloca todas as informações do pescador, coloca a licença de pesca e pronto. Aqui vai puxar, né? Botar o CEP para puxar tudo. Qual é o prazo? 15 dias a gente vai dar a partir de hoje. É um pedido só para o município, por exemplo, eu tenho um pedido de Florianópolis, porque hoje eu tenho 30 pescadores. Sim. Mas passou um tempo, as pessoas não nos procurando. Se ainda estiver dentro dos 2.500, pode continuar. A gente tá esses 15 é para a gente fazer a primeira leva. Seria um por embarcação? Um por embarcação. Houve um checklist do pescador, porque um pouquinho mais dele, você tem que levar a documentação X.
Tem antes, a primeira página lá tem toda a documentação. Precisa, na verdade, você precisa do quê? A cópia da licença de pesca, o RGP da embarcação que o Ministério dá. Primeiramente, para fazer a inscrição. Quando a gente for fazer a análise, a gente vai ter alguma dúvida, a gente vai pedir o documento da Marinha, para prova de residência, para provar que é aqui o município está pedindo, o registro da documentação, né? Mas no primeiro momento é só uma licença de pesca. Só perguntar, assim, está mais à frente disso, né? Quero também. Fábio, se eu estiver falando errado, sou pescador também. Hoje estou na vida pública, né, como secretário, mas o maior problema de São Francisco hoje é a nossa licença, que não sai. Tem muita gente com protocolo. Oi? Tem muita gente com protocolo. Então, o protocolo a gente não consegue. Precisa ter primeiro o RGP, precisa primeiro ter a primeira licença de pesca emitida. Mas nós vamos poder fazer esse primeiro atendimento para o pescador? Mas se o pescador tiver a licença, vocês fazem. Se não tiver, não adianta, porque a gente não vai conseguir disponibilizar. Porque em São Francisco tem muito também, você tem o pescador e tem as catadeiras, que são as descascadeiras. Ela exerce a função de descascador de cano, carne de siri. Então, essa é a maior reclamação hoje, é que eles não conseguem tirar a licença. Mas eles trabalham no mercado? Descascadeira? Não é embarcado. Só embarcação motorizada. Não, mas eu estou dizendo assim que é a dificuldade hoje, né? Não, sim, é que na verdade são dois assuntos diferentes, né? Essa é com certeza a gente recebe essa demanda direto, a gente tenta auxiliar, a Karine também tem boa interlocução com o Ministério da Pesca, que é o responsável por essa questão, mas a gente ainda não conseguiu superar essa... A região do Paulo, né, que é a região de São Francisco, 40%, 50% não tem licença, não conseguiu até hoje. Então tem licença, o senhor diz a carteira de pescador, né? O RGP. Peraí, só uma pergunta. Toda embarcação tem que estar com o RGP ativo, né? Tem que estar com o ativo. É porque eu vi agora, foi feito agora um período de restrição, atualização. Do Propesc? Por exemplo, muitos não fizeram. Mas assim, eles têm que estar dentro da validade. O Propesc acontece porque até 2027 todo mundo tem que apresentar o relatório de vistoria. Para que a licença de pesca, hoje ela vale por 5 anos, né? Sim. Após o Propesc, a análise da vistoria, ela vai ter validade de 10 anos. Então, se o senhor tem a validade até 2027, quando for fazer a renovação, vai ter que apresentar o relatório. O que é, Gil? São 2015. O Everton. Já o apresentador. E se passar a quantidade mesmo de a gente tem. Não, a gente tem condição de adquirir até 5.000. A gente adquiriu 2.500 e eu acredito que 2.500 já dê para um bom tempo para a gente conseguir trabalhar. Então, mas pode ter, a licitação foi para até 5.000. Por enquanto é 15. Que era a quantidade que o Ministério da Pesca tinha em registro, né, de embarcações em Santa Catarina. Então a gente previu o total de pescadores, se todos os pescadores pedirem, é 5.000. Tem que estar em dia ou protocolo novo. Mas já tem que ter tido pelo menos uma vez a licença de pesca. Parabéns aí pelo projeto. E eu acho que as dificuldades a gente vai entrando dentro da pesca. Sim. O nosso maior desafio hoje é realmente a gente chegar a ter uma pesca totalmente legalizada, uma pesca segura. Então, assim, problemas a gente vai encontrando e vai tentando resolver. Mas a pergunta que eu faço, qual a responsabilidade do pescador com esse equipamento? Por exemplo, que a gente sabe que caiu no mar, não sei o que, perdeu. Qual a responsabilidade dele? Ele tem que pagar isso, tem que devolver, essa não tem? Na verdade é um termo de cessão para o município. É como no trator, a gente faz o termo de cessão para o município faz o termo de cessão para a associação ou algo nesse sentido, que tem que cuidar daquele bem.
Então, o jurídico já vai prever algo ali dentro do contrato e o pescador vai ter que zelar por aquele equipamento, né? Principalmente a nossa preocupação é ele não estar fazendo um uso indevido ou um repasse ou algo nesse sentido. Essa é uma preocupação que a gente tem e que o jurídico está dando uma olhada para ver como amarrar isso, até se tiver alguma sugestão. Mas com certeza... Oi. Posso complementar, que eu acho que é uma coisa importante o pessoal ter isso bem claro em mente, assim, ó. Cada equipamento desse, ele tem seu código próprio, por isso que quando dispara lá para o bombeiro, ele vai saber qual é a embarcação, quais são os telefones para quem ele deve telefonar primeiro para fazer esse resgate. Se esse equipamento acabar sendo destinado por má fé, ou por qualquer outra razão que seja, né, por um furto, ou perdeu outra pessoa, não entregou, um dia ele disparar de novo, também a gente vai saber que ele está sendo usado, porque não era proprietário. Ele é um equipamento que ele, no final ele tem um registro. Na verdade, ele pertence ao Estado. O Estado vai ceder para o município, que vai ceder para o pescador. Vai lá no município, ele tem todo, ele não vai ter nem, não vai ser nem razoável estar sendo utilizado por outra pessoa, porque vai estar cedido para o município, que por sua vez o município vai estar lá registrado quem é que tem que estar usando aquele equipamento. Então, por sua vez, ele acaba ficando até um equipamento assim, meio que, tudo bem, você, num apuro, você vai salvar aquela pessoa, o bombeiro não vai deixar de salvar, mas depois de salvar, é estranho, porque vai dizer, opa, mas o que está fazendo contigo esse equipamento? Não era para estar contigo. Entendeu? Mas o que o nosso amigo da IPAG ali, eu acho que quis falar, porque tem a maldade que o senhor falou, mas também tem um acontecido que acontece nas praias. Há um tempo o bote virou e perdeu a parede. Aí vai ter que fazer um BO, né? É isso que ele quer dizer, não é só na maldade de eu quero passar para o fulano, porque o fulano vai o pagar. BO, uma justificativa. É uma real eventualidade. Sim. O pescador vai ter 5 dias para encontrar o sinistro, né? Ele coloca na prefeitura, a prefeitura entra em contato com a secretaria. Aí a gente vai analisar o que foi feito e daí vamos tomar providências. Uma dúvida ali, tem o limite ali até 15 vezes. Não tem restrição de, tipo assim, embarcação miúda dentro do, vamos supor, complexo da mar. Esse pescador, ele pode utilizar também? Mas ele vai ter que ter o registro. A licença de pesca. Ele vai ter que ter, não, mas ele cumprindo aquilo ali, ele pode, embarcação miúda de até 6 metros, por ele pode... Com motor e licença de pesca. É limite para o município já? Não. Quanto mais, melhor. O limite é o secretário de Florianópolis que vai dar, né? Que ele lançou esse desafio. Eu já ouvi aqui na plateia em 2 ou 3 pessoas falar 15 por município. O 15 é o AB só. O 15 é a arqueação bruta. O município que for mais rápido, ele pode levar todos. Se ele tiver 2.500 embarcações, ele vai ter as 2.500, porque um dos objetivos do cadastro também é garantir que aquele que se inscreveu primeiro esteja contemplado, né? Porque apesar da gente prever os 5.000 comprados hoje, tem 2.500. Só tem uma pergunta para você aqui, essa logística toda, eu vi às vezes eu acho que a gente ouvi falar sobre a questão da Marinha, né? A Marinha hoje ela é responsável por toda a costa. Sim. Né? Vou citar um exemplo aqui que aconteceu lá na minha cidade, lá, há 2 semanas atrás. Eu fui atender um grupo de turistas que ficou em Alvaria, lá nos Tamboretes, que é uma ilha que a gente tem lá, e foi solicitado o bombeiro, não tinha embarcação apropriada para ir lá. Foi solicitado a Marinha, também não tinha. O contato foi feito 7h15 da noite, e eu tive que pedir permissão para a Marinha para ir com o meu barco de pesca, lá na região dos Tamboretes, para não perder aquelas 4 pessoas que tinham lá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte... Qual município, perdão? Barra do Sul. Barra do Sul. Inclusive, até conversei com o responsável lá, ele entrou em contato com a Marinha não autorizou a saída de ninguém, devido ao forte vento que estava. Eu botei isso e eu fui, porque eu não ia deixar 4 vidas lá arriscando. Ele estava à deriva, provavelmente bater na pedra e não sabia o que acontecer. O que eu quero dizer com isso é que lá na nossa região norte, né, uma das respostas mais rápidas que a gente tem lá é o Águia, grupo militar.
Então, eu sugiro a vocês que procurem fazer esse contato aí, porque a região norte ali, ela é cercada de serra e tem alguns pontos ali de referência, tipo a Ilha da Paz, que pertence ali à concessão da Marinha, que seria um ponto estratégico que abrange a divisa nossa lá de Itapuá, até aqui, essa região toda aqui de Penha, Nação. Então eu sugiro que vocês olhem com carinho essa logística da antena, que eu ouvi o senhor falar aí. Sim. Porque eu acho que seria importante, né? Eu sei que esse projeto está em fase ainda de adaptação. Estou falando da logística, não estou falando nem do aparato, porque eu acho que o aparato de entrega aos pescadores é mais complicado ainda que a logística. Porque para entregar para os pescadores é complicado. Tá? Ali fala em 15 AB, mas eu tenho lá, acho que se não me engano, eu sou secretário de pesca lá da Eu tenho lá, acho que são 20 e poucas embarcações de barco de turismo, que transporta 20, 15 passageiros, todo final de semana por fora. Eu já atendi lá, acho que umas 8 ou 10 ocorrências na noite. Entendeu? Então, quando se fala E eles têm mais de 15 AB, é isso que tu quer dizer? Então, quando se fala em entregar para o pescador artesanal, tem embarcação lá pequenininha que, conforme a licença, como ela falou lá, eles também têm o direito de ir lá pegar. Né? E o barco de turismo, eles transportam 15 a 20 passageiros por lista. Então, olha isso com carinho para acrescentar uma... Mas também, assim... Se ele for de pesca, ou o barco for de pesca? Se ele não é de pesca, ele é só de turismo, é uma aquisição baixa também, R$1.000 para a segurança dele para resgate. Isso é, mas só que o que acontece? Ele é um piloto, e ele tem a licença de pesca de barco. Ele pode adquirir. E utilizar no trabalho dele de turismo. Porque a classificação Secretário, se me permite? Sim. Senhores, o que a gente está propondo é uma quebra de um paradigma, né? Uma quebra de algo, tanto na questão, olhando na questão nossa como população brasileira, acima da demanda. Sim, isso para nós é importante nós sabermos. E isso vai ao encontro da nossa proposta da criação do batalhão. Então, para mim, é importante esse tipo de informação, porque para mim, a gente pretende estruturar esses locais de forma mais adequada. Tá? E, paralelo a isso, esse dispositivo, que tem que ficar muito claro para o pescador que é um dispositivo que vai salvar a vida dele. Não vai monitorar, vai salvar a vida dele. Qual é o contra que ele vai ter? Nenhum. Claro, com relação a toda a questão de cadastro, do porte, enfim, aí surge a questão técnica dos senhores. Mas o papel dos senhores é importantíssimo, fundamental, na questão de convencer esse público, né, essas pessoas a portarem esse dispositivo, que é uma coisa que o Estado está ofertando, e sem custo. Né? E é algo que vai fazer diferença sim, tá? Não tenho a menor dúvida. O primeiro salvamento que nós tivemos, a gente vai conseguir trazer dados para os senhores, olha, o deslocamento foi tanto. E se fosse uma busca estimada, seria tanto. Estaríamos numa busca de 3 horas, fizemos um salvamento de 10 minutos, 15 minutos, não sei, estou devagando aqui, mas é muito possível isso. Tá? Então é extremamente importante essa participação dos senhores, né, para esse convencimento. Fico, parabéns aí pela iniciativa, né? Acho que é importantíssimo para poder salvar o ser humano. Uma pergunta em relação ao quanto da utilização de trocar bateria. Realizado pela... Sim, mas não sei quanto. É realizado pela empresa que é distribuidora, que fica em Itajaí, Santa Catarina, ou por qualquer representante credenciado nosso. Tá? Ele mesmo consegue trocar? Não. Porque no processo de troca você pode fazer o disparo. Então existe um procedimento para garantir que faça sem o disparo e que entregue com o devido selamento. Me faltou a palavra, mas devido selamento. Só para deixar claro... Caminha para poder... Sim, a nossa ideia, a sessão de uso, ela era de 5 anos. E possivelmente, quando passando esses 5 anos, a gente vai transformar numa doação. Mas os 5 anos, a gente espera que não seja acionado e que a bateria ainda esteja em funcionamento, né? Isso aí é para não usar, né? Mas o equipamento é para não usar. Esse é o objetivo. As informações também estarão no PCU, tá? E-mail, endereço, tudo
da assistência técnica. Quanto à questão da responsabilidade sobre o equipamento, eu gostaria que isso não fosse desencorajar, tá? Porque o equipamento ele está disponível no mercado, ele é comercializado, e mesmo se você não for contemplado pelo processo elegível, você pode adquirir para a sua embarcação quantos você quiser e vai estar sendo coberto pelo serviço do bombeiro também. E é um equipamento extremamente acessível. Hoje, valor promocional que a gente tem lá ainda hoje, sendo comercializado, R$ 1.299 em 8 vezes sem juros. Então, poxa, se houve, perdeu, extraviou, apresentou isso para a secretaria... Essa propaganda aí vai ser cobrada, né? A secretaria, né, não acatou, enfim, você tem que repor. Poxa, não é um custo absurdo. Comparar, eu falo porque eu trago o valor porque às vezes estão achando que é o valor de um EPIRB. Um EPIRB hoje, ele parte, um EPIRB homologado no Brasil, ele vai partir de 7, 8 mil reais. Tá? E você tem uma solução tão boa quanto por 1.299 parcelado em 8 vezes. Então, vida, né? Exato. Tá? Para quem está no meio náutico, o valor desse aí, parece uma contribuição, não estou falando da pesca, né, mas questão de navegação de esporte, creio. Sim. É irrisório. Contribuindo com a questão do turismo, por exemplo, da aquática, não sei se o sistema vai permitir que seja cadastrado, como eu comprei um equipamento particular. Eu vá nos bombeiros e cadastro na planilha, lá na tabela, o número do equipamento e tal, 30 pessoas. A ideia é essa. Para poder, daqui a pouco chega Essa só o bombeiro pode responder porque depende deles. Isso. Vamos amadurecer isso, mas a ideia é justamente essa. Todo equipamento que estiver na mão de alguém, seja da frota pesqueira ou não, tá? Que isso exista algum tipo de cadastro para que a gente tenha informações prévias para saber quem nós estamos atendendo. E quando eu falo quem, sabemos a pessoa, o contato e o porte da embarcação. Qual embarcação e porte. Acho que cadastrado ele vai emitir sinal igual, né? Exato. Não, o sinal... Independente do cadastro, funcionamento, vai aparecer o sinal lá de ter um homem ao mar, né? O funcionamento ele é o mesmo. O público estiver usando. Se não for identificado, ele vai estar no sistema o número. Só não vai saber previamente quem é, mas... Secretário Pico, primeiramente agradecer, meu nome é Maicon, sou o presidente da Associação Catarinense de Motonáutica. O coronel acabou de falar aí de jet ski, né? Nós temos mais de 200 pessoas cadastradas na associação. Vim aqui até a convite do Baga, né? Que é nosso amigo aí também. E agradecer e parabenizar vocês pelo trabalho. Nós tivemos um evento recente, né? Não sei se o coronel ficou sabendo também, uma situação do jet ski embaixo da ponte. Coqueiros lá, né? Isso, é um amigo nosso. Né? E agradecer também de pronto o atendimento dos bombeiros que fizeram aquele dia, já estavam com um drone lá para localizar. E aí o cidadão acabou conseguindo vir para a borda e saiu sozinho da água, mas estávamos todos lá apreensivos. Demorou 4 horas do momento que ele caiu até o momento que a gente conseguiu reencontrá-lo. Né? Pelo dispositivo desse, quando eu vi que foi postado essa notícia sobre esse dispositivo, eu vim querer conhecer também isso, e agora fiquei até feliz que o amigo que comentou sobre os valores. A gente vai atrás disso também para tentar, claro, essa parceria. E a pergunta do colega que fez agora sobre esse cadastramento também é importante, para a gente saber se daqui a pouco tem um homem ao mar, se o bombeiro vai estar sabendo disso, mesmo que às vezes não cadastrado. Mas a ideia, claro, é cadastrar para cada um. Cada um tem um número lá no sistema, nesses sistemas que já existem, Marine Traffic e tal, ele gera um número. Mesmo que e já vai aparecer para o bombeiro. Por meio da associação não consiga, por meio do governo, alguma coisa assim, como está acontecendo com os pescadores, mas daqui a pouco colocar à disposição para a nossa associação isso, para a gente levar essa informação para frente também. Eu acho que é interessante porque, como eu falei, esse caso que aconteceu agora bem recente, há 2, 3 semanas atrás, aí, desse amigo nosso, nós estávamos numa confraternização e acabou saindo, o vento sul veio, a tempestade veio e pegou ele ali no meio do trajeto, ele ia até a praia de fora. Então ele ficou 3 a 4 horas na água ali, flutuando, e se ele tivesse o dispositivo, certamente em 10, 15, 20 minutos nós teríamos encontrado, né? Então é uma situação que vai com certeza somar. Então, mais uma vez, secretário, parabéns pelas ações aí. Acho que a gente tem que buscar essas informações aí para poder levar para o nosso pessoal também. Tá? Uma pergunta, né? Por favor, só, se o senhor me permite, se vocês permitirem, com relação a essa situação, só um parênteses, tá, senhores?
foi uma moto aquática que apareceu batendo na beira-mar de São José, e uma moto aquática sozinha, onde é que está o condutor, né? E aí houve toda uma mobilização para as buscas, tá? E depois essa pessoa foi já localizada em terra. Tá? A gente estava já com os drones, já sobrevoo, enfim, começando a procura da agulha no palheiro. De noite, uma situação de vento, tá? Aí, senhores, imaginem, né? Senhores, imaginem, né? Até essa moto aquática, até esse ponto, que pegou uma situação de um clima que, enfim, por ele inesperado, bateu numa onda, foi arremessada a moto aquática cortou o giro, essa moto aquática foi à deriva até a costa. Quanto tempo isso aconteceu? Até ela surgir lá na costa, até alguém ver isso, quanto tempo foi? 4 horas. 4 horas até se detectar isso, até se detectar tudo. Então é algo que Acabou minha bateria, mas depois se quiser mandar para o Clóvis uma mensagem. Tens o telefone dele? Agora, com relação a esse cadastro, são situações que a gente vai sim estar trabalhando, estruturando e aprimorando. Tá? Isso é algo que a gente ainda não conversou ainda, né? Porque tem outra... Não, vai confirmar às 17 horas, 17 e pouco. Porém, na pior das hipóteses, eu não tenho cadastro nenhum, mas eu tenho a deflagração do dispositivo, eu sei que tem alguém passando uma situação de emergência. Eu vou fazer essa extração. Tá? A situação ideal é que eu já tenha os dados de quem é, o que é. Né? Aí é muito mais... a gente vai profissionalizar muito mais esse atendimento. Tá? Mas na pior das hipóteses, o elemento salvar alguém, ele já está preservado. Obrigado. Para marinas e micro-regiões, tá? Que ficou aquela dúvida sobre a cobertura de uma micro-região que é complexa. Havendo interesse do setor privado, a instalação de receptores ela não é tão custosa. O bombeiro está criando uma estrutura fenomenal, tá? Mas é possível, por exemplo, uma marina, você tem lá 200 motoaquáticas, você pode, para a sua micro-região, criar um sistema receptor transmitindo para o bombeiro. É totalmente viável e não tem valores elevados. Consegue passar Se ele já tiver uma sala rádio, operante na marina, hoje com 4, 5 mil reais, tu bota um sistema desse para retransmitir para o bombeiro, tá? Estou dando um chute, mas equipamento homologado, tudo certinho, tá? O cadastramento será feito pela prefeitura, o órgão competente do local. Esse cadastro ele vai ter um link ou número, ele vai ser lançado no programa do Cobol. Não, é outro. Quando o dispositivo dispara, a tela do Cobol aciona e... Essa é a ideia. A programação que está sendo elaborada. Fechou. Eu falei isso porque eu sou bombeiro da reserva. Esse desenvolvimento, né? Sim, mas isso é o que a gente está desenvolvendo. Tem os programadores que estão com essa missão. A gente quer automatizar e integrar essas informações, enfim, para que a gente tenha algo mais próximo do ideal possível, né? A gente vai alcançar isso. Permissão, eu quero apresentar o nosso secretário Manuel Temporil, do meio ambiente, Nelson Oliveira, estava junto com ele ali. Obrigado, parceiro. Gil. Frente à palavra, sabe até quando que seria feita essa... Então, a nossa ideia é 15 dias agora para essa primeira leva, focar em esforços aí para ganhar o prêmio, né, Gabi? Os 15 dias depois é sem prêmio. Mas é porque a gente quer entregar esse primeiro lote nesses 15 dias, com o apoio das prefeituras, firmar os convênios com as prefeituras, para dentro desses 15 dias, né? Firmar os convênios já com a prefeitura. Eu imagino que quem esteja aqui tem interesse, a prefeitura tem interesse, porque se a prefeitura não firmar esse convênio, nesse momento a gente não tem como repassar o equipamento para os pescadores que se cadastrarem do seu município. Por isso que a importância das prefeituras e dessa reunião aqui, porque já com certeza alguém do seu município já se cadastrou no site, e a gente vai ter que precisar trocar nessa semana aí, ficar em contato com todos vocês para fazer, como a gente já fez o trator, esse convênio com as prefeituras, para esse repasse, para daqui a 15 dias estar repassando a ideia de estar...
entregando para os municípios os primeiros equipamentos. Só vai entregar o que tiver cadastrado. Só o que tiver cadastrado, porque ele já vai com o nome da pessoa, já vai com a referência, para a gente passar para o bombeiro, a gente vai precisar. O cadastro tem que ter o convênio. Sim, porque a gente vai repassar para a prefeitura, e se a prefeitura não assinar o convênio, a gente não consegue repassar o equipamento, né? Termo de cessão de uso para cada equipamento, ele tem um número de série ali, e ele vai ter um número que aparece nesse sistema internacional também, que quando não está cadastrado ali, essa preocupação que alguém comentou ali, ele vai aparecer no bombeiro, ele só não vai saber quem é, mas ele vai aparecer o número ali. No caso, Thiago, Oi. Só um pouquinho, mano. Esse governo da prefeitura está, por exemplo... Digital. Nós temos... A gente vai encaminhar, está só o jurídico terminando ali a análise, o Marcelo acho que saiu agora, nosso jurídico está terminando a análise para passar para vocês o termo para as prefeituras assinarem, e mais do que isso, é muito importante estar auxiliando os pescadores, que a gente sabe que quando envolve GovBR, muitos têm muita dificuldade de fazer essa inscrição, e o trabalho de vocês aí dentro dessa engrenagem do projeto, para ser um projeto exitoso, que eu tenho certeza que vai ser, e daqui a alguns anos vai ser um projeto, já é um projeto modelo, mas vai dar os resultados que a gente quer, e vocês são peça fundamental disso. Thiago, parabéns pela iniciativa, né, pela implementação. Nós temos uma parceria bem estreita com a colônia lá, os pescadores, ela tem 107 anos, e eu até convidei o presidente para vir, ele por um outro motivo, que tinha um outro compromisso, não conseguiu vir, mas pediu que eu levasse as informações. Sim. E aí, além do termo, nós podemos fazer, ele pode fazer lá o cadastro dos pescadores na colônia. Pode, com certeza. E a gente faz o termo e faz a adesão através da colônia. A colônia geralmente tem um termo de representatividade, né? Aí pode colocar já esse termo, não precisa fazer um novo. Ok. Aí só coloca lá no mercado para o nosso colônia e... Mas na verdade o repasse não vai ser para a colônia, vai ser para o pescador, mas a prefeitura pode entregar lá na colônia simbolicamente, né? Algo nesse sentido. O que for na colônia, a prefeitura combina com a colônia, vamos entregar para a colônia, né? Mas é para o pescador. Mas o pescador tem que fazer o cadastro individual dele. Claro, é ele que tem a senha, né? Só ele tem a senha, teoricamente. Ele está colocando a ideia dele e se botar à disposição para ir nos locais já fazer a apresentação. Ah, tá. Isso depois, né? Ele gera um número de inscrição, né? Quando faz a inscrição, ele gera um número. Uma solicitação. Aí todos que a gente está fazendo lá na secretaria, até falo com meus colegas secretários ou representantes de colônia, vou fazer, dá para também tirar um protocolo e anexar aqui, né? Lá a gente está fazendo não como representante, já como pescador mesmo. A gente coloca o pescador do lado da cadeira e ele faz tudo ali e a gente dá só a instrução. Já estamos com 20 e poucos. 20 e poucos. Maravilha. Parabéns aí. Quando se engajar, depois dos 15 dias, quem vai ganhar? O prêmio, o bombeiro. Um abraço do bombeiro, uma medalha do bombeiro e... Não, nós vamos realmente, a gente gostou da ideia do Gabi, alguma homenagem a gente vai fazer sem repasse de recursos, mas alguma homenagem a gente com certeza vai. Tem o pier do bombeiro, pode ser jogado o secretário na água lá no dia, o batismo, o secretário campeão vai para a água. Opa! Ó, foi aprovado a melhor proposta até agora, né? Passeio de trator Se tiver alguma coisa para cercar lá, é cercando. Pessoal, mas o que a gente precisa mesmo é o engajamento de vocês e explicar, porque a gente sabe que essas questões não são fáceis de fazer, o Gov tem dificuldade, as colônias já estão acostumadas, porque quem faz RGP, né, Karim? Quem passa por esse processo já é obrigado a ter o Gov, então quem trabalha diretamente aqui nas secretarias que lidam com o pescador, isso é algo recorrente
e isso vai ter facilidade. Não tem por que o pescador que entender que isso não é o rastreador, ele não querer. Não faz sentido algum. É algo que é uma oportunidade que está sendo dada e que precisa ser contemplada. A prefeitura é importante porque a colônia não é só para os pescadores da colônia. Ah, não, sim. Mais alguma questão, comandante? Alguma dúvida, senhores? Estamos à disposição. Também quem quiser depois, a gente pode conversar também. Mas a gente está à disposição. Inclusive, até eu vou fazer uma observação que, como falaram de colônia, né? Quando a gente questionou a Procuradoria para ver o modelo de cessão de uso, a colônia tem muito pescador que não é afiliado a colônia nenhuma, por isso que a prefeitura é que foi escolhido como órgão, até por ter essa relação com o Estado já comum com outras questões. A colônia, muitas vezes, o pescador não é afiliado a nenhuma colônia ou nenhuma entidade. A maneira de atingir o pescador, o município atinge todos os pescadores do município. Então, por isso que a gente está fazendo essa parceria com os municípios, e a colônia, automaticamente, que tiver uma boa relação conosco, a gente já passou para a colônia as inscrições, mas se o município tiver uma boa articulação ali com a colônia, pode entregar na colônia, porque eles vão fazer a inscrição. Mas essa relação é sempre saudável, né? Uma pergunta para você aí. Vamos imaginar que está de vida de Estado, certo? Nosso pescador sempre sai do Sul, pesca Sul. Se vir acionar, cai os bombeiros do Rio Grande do Sul ou vai para o nosso Santa Catarina? Nós estamos falando só de Santa Catarina. O dispositivo de acionamento é aqui em Santa Não Catarina. existe isso no Brasil. Exatamente. Eles nem vão ter o que. Eles nem vão ver nada acionando lá. Estamos sendo pioneiros. Você vai atendimento? Não, o equipamento, se tiver uma embarcação lá, vai cair no nosso bombeiro, porque ele vai ter o sistema. Mas o bombeiro de lá não vai ter noção de que isso está. Não. Ele não vai ver nada, é uma tecnologia que ele nem vê, não tem uma sala de. A embarcação próxima vai ver. Mas o bombeiro não, se ele não tiver um sistema e não... Não, ele vai saber o que aconteceu. Ele pode entrar em contato com o bombeiro lá do Rio Grande do Sul e dizer, tem um homem que está mais para o Rio Grande do Sul. Uma divisa, senhores de Estado, Santa Catarina e Paraná. Há um incêndio no Paraná. O governo de Santa Catarina não vai? Claro que vai. Então a questão dessa divisa, claro, se for lá para dentro, se for muito ao sul, já lá, né, no Rio Grande do Sul, a gente não vai até chegar, demoraria muito mais tempo que se acionasse uma equipe do Rio Grande do Sul. Né? Então vai ter conversa entre as corporações. Né? Mas agora o sistema que vai detectar e que vai causar que vai deflagrar esse alerta, vai ser nosso. No futuro, quem sabe, né, isso no futuro em âmbito nacional. Oi? Pessoal, mais alguma dúvida com relação ao cadastro, principalmente aqui, né, que a gente, hoje é dia 20, então dia 5 é a data que a gente pede para vocês aí trabalharem para a gente fazer essa primeira leva dos TCUs e fazer essa entrega e dar o prêmio aqui para a Penha, né, que já tem 30, né, então a gente pede o esforço. A IPAGRE é fundamental também, essa proximidade que a IPAGRE tem com os pescadores, para auxiliar, e ele já tem como referência a IPAGRE, muitos pescadores têm como referência a IPAGRE, a colônia e as secretarias do município, né? Então todos são peças fundamentais para que a gente possa realmente fazer o projeto na sua plenitude, funcionar e salvar vidas. Senhor secretário, gostaria de parabenizar o senhor, né, e estender isso a todos os envolvidos no processo, o governo do Estado, a nossa corporação que também abraçou o projeto, né? E estendo isso também aos senhores, que são peças fundamentais, tá, para que isso funcione. Não adianta nós fazermos toda essa estrutura se os senhores não abraçarem a ideia. E os senhores, claro, né, os senhores e todos aqueles que os senhores representam. Então, importante que os senhores abracem essa ideia e que, com o poder de convencimento dos senhores, com toda a tratativa, os senhores tenham cada vez uma adesão maior e maior ao projeto. Tá? Nosso ideal seria a totalidade da frota, né? Ou, se não a totalidade, o próximo disso. Né? Então, com certeza, iremos amadurecer isso ao longo do tempo e não tenho dúvida, senhores, que a partir do primeiro acionamento
primeira deflagração numa situação real, isso vai sensibilizar muita gente. Tá? Então, gostaria, né, de ressaltar isso e parabenizar, né, todos os senhores que o projeto é inovador e é sensacional. Né? Vai ao encontro de tudo aquilo que a gente pensa, né, e tem como grande propósito que é o salvamento, que é a vida, que é a preservação da vida. Vocês fazem parte desse momento histórico aqui para Santa Catarina, para a pesca de Santa Catarina. Quero deixar bem claro que nós somos parceiros de vocês desse momento. A pesca nunca viveu um momento de tanto investimento por parte do governo do estado. O governador Jorginho Melo tem sido um parceiro, criou uma Secretaria de Agricultura e Pesca. Tem município que tem Secretaria de Pesca, tem município que não tem agricultura ou tem outra estrutura, não importa. Mas a gente tem que cuidar dos nossos pescadores que muito tempo ficaram esquecidos e muito tempo marginalizados, e a gente tem aqui que vocês também, não só do ponto de vista desse projeto, tá deixando essa atividade vivendo. E eu sempre lembro, né, Baga, do governador quando me convidou para estar à frente dessa missão aí da Secretaria de Agricultura e Pesca, ele falou, cuida do pequeno. Então é esse que precisa mais do nosso abraço, do nosso cuidado. As empresas também têm a sua grande importância aí, o setor pesqueiro é muito importante para Santa Catarina, tem um desconto do óleo diesel que é muito significativo, tem os tratores que a gente está fornecendo para os pescadores, tem o Pronamp, Agricultura e Pesca, se vocês, não sei se todos já estão a par também, mas vão à Epagre do seu município para conhecer, é um financiamento a juros zero. Então, até R$50 mil, pode trocar uma rede, trocar uma embarcação, comprar um colete salva-vida, quem sabe, ou algo nesse sentido para os pescadores. Então, aproveitem esse momento, são 45 milhões esse ano. A Ipagre ainda não abriu esse ano a questão orçamentária, mas deve abrir mês que vem, né, Fabiano? Então, já pode ser divulgada essa questão aí para os pescadores a partir do ano que vem. Está buscando esse financiamento, não tem intermediação bancária, que é uma demanda dos pescadores. O Baga representava lá dentro da Secretaria de Agricultura quando tinha uma gerência lá, e ele nunca foi possível acessar o Fundo de Desenvolvimento Rural, porque o pescador não tem conta bancária, ou não tem um terreno como garantia, ou não tem nada legalizado. Então a gente fez esse Pronamp, Agricultura e Pesca, para que o pescador pudesse, com avalistas, apenas avalistas sem intermediação bancária, buscar a Ipagre. Já tem uma adesão no ano passado, em poucos meses ali, 1 ou 2 meses que o projeto ficou vigente, foi quase 5 milhões usado. Agora a gente vai ter 50 no total, vai ter 45 agora, mas pela velocidade que estava acontecendo e o desconhecimento, agora o pessoal conhecendo, eu acredito que isso vá rapidamente, vai dar bastante trabalho para a Ipagre também, né? Então, mas os pescadores precisam estar junto nesse processo aí também. Tem para a aquicultura a gente também tem investido bastante, o kit de despesca que a gente tem dado para vários municípios que tem a tilápia como grande polo. Aqui Florianópolis, a ostra é a capital nacional da ostra, temos os mexilhões em Palhoça, agora a alga também, Capa Ficus alvarez é um potencial grande. Então temos grandes investimentos que o governador fez, o Tilápia Forte, que é outro projeto também em parceria com a Ipagre. Estamos fabricando, já compramos caminhões, né? Rui, já entregaram 5 caminhões que a gente está fazendo o caminhão direto da água para fazer comercialização de pescados, e isso a gente vai provavelmente contemplar consórcios de município com esse caminhão direto da água para fazer comercialização do peixe. Tem também caminhão MUC para os municípios que tem aquicultura também. Semana que vem deve ter autorizado a licitação do Pesca Bem Segura também, já a autorização de fornecimento já aconteceu, os equipamentos já estão disponíveis para essa inscrição e esse trabalho de vocês. E eu quero agradecer a todos vocês e fazer alguma forma, a gente aproveitar também esse momento para de alguma forma divulgar, não sei se vocês querem fazer um vídeo ou uma foto, mas para a gente divulgar esse projeto, fazer chegar, ou vocês individualmente, mas façam chegar o projeto no município de vocês. A questão aqui não é quem vai levar o mérito, mas vocês fazerem chegar no município e eles terem um equipamento gratuito, uma forma de segurança para o bombeiro, que realmente eu não imaginava, mas o bombeiro abraçou esse projeto de uma maneira que eu quero parabenizar o bombeiro, porque ele começou com a pesca, mas ele vai muito além da pesca, eu tenho certeza disso,
e o bombeiro abraçou de uma maneira que eu não esperava, mas o projeto vai ser do bombeiro. Começou com a pesca, mas ele vai ser do bombeiro, ele vai ser daqui a pouco para o esporte recreio, para o jet ski, para toda essa cobertura de náutica que nós temos em Santa Catarina. E a pesca tem o seu momento agora, é gratuito, tem que ser aproveitado, mas eu tenho certeza que esse projeto vai caminhar muito mais longe aí para todo o setor náutico, onde Santa Catarina também é destaque nacional. A economia do mar é algo que está crescendo cada vez mais, né? E Santa Catarina, em todas as suas questões de prioridades e também de relevância desse setor, vai estar na frente mais uma vez. Não somos só o primeiro em segurança pública, somos agora o primeiro em segurança da navegação do pescador também. Estamos partindo a ser o primeiro, o pioneiro. E esse sistema que o bombeiro está criando, é a própria equipe técnica do bombeiro que está investindo ali para criar esse programa para o alerta cair no bombeiro. Eles que estão instalaram já a primeira torre, né? E estão buscando os locais mais adequados para ampliar. O Anjos do Mar também tem um projeto com mais equipamentos que depois eles vão fazer algo aí para distribuição, né? Também o Anjos do Mar é importante, se quiser já auxiliar nas pessoas que vocês já têm cadastro, a se cadastrarem aqui ou repassar de alguma forma ou fazer o cadastro ou repassar, se eles concordarem, para eles já receberem no município esse cadastro ali, é importante também, porque o nosso objetivo está lá na ponta, né? Aqui é só um meio de fazer chegar. Mas obrigado pela presença de vocês aqui. Eu tenho certeza que a presença de vocês vai ser fundamental para esse projeto ir para frente e a gente falar com orgulho mais uma vez que Santa Catarina despontou na frente na pesca, despontou na frente em tudo. E essa música aí.